Fala pessoal, beleza? Aqui é o Padeiro Investidor. Eu estou trazendo mais um vídeo aqui para vocês. Eu vou falar aqui da minha carteira de fundos imobiliários, beleza? Eu já fiz alguns vídeos aqui falando de toda a minha carteira, dos dividendos, das ações, dos ETFs, enfim. Então, nesse vídeo especificamente, eu vou falar aqui da minha carteira de fundos imobiliários. Vamos lá? Então, ó, eu possuo hoje aqui, né, R$ 12.258 em fundos imobiliários, no total de 6 ativos. Eu não gosto de ter muitos FIIs. Nunca tive muitos FIIs na minha carteira, tá? Então a minha ideia aqui é ter no máximo, de repente, mais um ou dois aí, no máximo 8. Então, atualmente eu tenho 6 ativos, beleza? Então aqui, hoje minha carteira está com uma variação de fundos imobiliários de 0,94 negativo, mas com uma rentabilidade positiva de 4,07%, né? Para quem não sabe, essa variação é o valor da variação da cota e a rentabilidade é somado os dividendos, beleza? Depois eu vou mostrar mais a fundo para vocês aqui. XPML é o primeiro fundo que eu tenho aqui na minha carteira, tá? Então eu vou abrir aqui em cima para mostrar para vocês, ó, já está aberta a aba aqui. O valor dele hoje está na casa de R$ 105,83. O valor da cota ajustado hoje está na casa aqui de R$ 105. O que significa a cotação ajustada? Ele vai subtraindo todos os meses de dividendos que você vai recebendo do fundo, tá? Então aqui em cima, ó, cotação ajustada. Então, se eu colocar a cotação padrão, a cotação do fundo hoje está em 105,35, mas podem perceber que aqui atrás, ó, ela chegou a custar em março R$ 118 aqui, que foi praticamente o ápice aqui do valor histórico do XPML. Só que quando eu coloco aqui a cotação ajustada, então ele vai devolvendo os dividendos aqui, vai automaticamente ele vai ajustando o valor da cotação. Então vocês percebem que ela está aqui numa crescente, né? Ó. Então, olha a diferença do gráfico da cotação ajustada, ou seja, abatendo os dividendos que eu vou recebendo para a cotação padrão. Na cotação padrão, você acredita que a ação está em baixa, né? Mas como você já vai recebendo os proventos mês a mês, então ela acaba aqui mostrando que está numa tendência de alta, ok? Então aqui basicamente tem uma bela de uma liquidez aqui, R$ 12 milhões por dia. Nos últimos 12 meses aqui o XPML está com uma variação de 9,80%. O PVP dele ainda não chegou no 1%, no 1 por 1. Então está 0,94, teoricamente está abaixo do valor aí. O yield hoje, dividend yield 10,43%. Beleza? A segunda ação, o segundo fundo imobiliário aqui da carteira que eu quero mostrar para vocês é o XPLG, que é um fundo da XP também, porém de logística, tá? Então, na cotação ajustada hoje, o fundo tá R$ 100. Se eu colocar na padrão, ele já chegou a custar praticamente 103. Então ele está aí uma variação menor do que o irmão dele aí, o XPML, tá? Que é fundo de shopping, ok? Então, PVP também 0,95, ele está com um pequeno desconto, um dividend yield aí de 9,6, uma liquidez diária de 3 milhões. Então ele é menos negociado, ele é praticamente aí um quarto da negociação do XPML, tá? Mas também gosto dele, acho que é um belo fundo aí. Uma variação está de 10,74% nos últimos 12 meses. Cotação atual, 101,74. Próximo fundo, pessoal, é o ALZR11, famoso Alzirão, né? Então, cotação dele hoje, ele sofreu aí um desmembramento, ele está em R$ 10,52. Se a gente colocar a cotação padrão aqui, ó, como ele teve o desmembramento, não vai aparecer aqui, mas ele já custou bem mais caro. Ele foi dividido por 10, se eu não me engano, tá? Se eu estiver confundindo, vocês podem comentar aqui no grupo, no WhatsApp, aqui no YouTube. E aí, ó, olha que interessante. Então ele está a 10,53, também numa crescente aí. Uma liquidez dele é bem menor que a do XPML, tá? Tá em 1,72 milhões por dia. E o PVP já está praticamente no 1 por 1 aí, tá? Então ele já, teoricamente, ele já é um fundo que já não tem mais desconto, tá? Com dividend yield aí de 9,28%. Beleza?
O próximo fundo aqui, pessoal, é o BTLG. É o da empresa do banco BTG de logística, ok? Cotação ajustada dele, 103,15. E a cotação padrão, podem perceber que está o mesmo valor, então ele está numa crescente mesmo direta. Diferente do XPML, que teve uma queda muito grande aí, né, no último ano para cá, o BTLG ele acabou dando uma segurada. Também aqui, ó, parece que está reloginho, né? 0,99, praticamente 1 por 1. Dividend yield de 9,17. Liquidez muito boa, 7,66 milhões aí para o investidor, pequeno investidor que nem somos nós, tá muito bom, tá? Cotação atual 103,13. Agora aqui abrindo para vocês aqui o MXRF11. Esse fundo é curioso porque ele era o fundo que era o troquinho do pão, né? Então ele era o único fundo algum tempo atrás que ele era base 10. Então a gente recebia lá 20, 30 reais de dividendo, a gente automaticamente já ia aportar no MXRF. Hoje, como tem outros fundos base 10, eu já praticamente não aporto mais dele não. Hoje é um fundo que eu não curto muito não. Não curto muito fundo de papel, tá? Eu sei que ele tem algumas coisas, ele é meio híbrido e tal, mas eu prefiro fundos mesmo de tijolo. Ele já está com PVP ó, de 1,03, então já está acima do valor patrimonial dele, então teoricamente ele já está um pouco caro. Nos fundos de papel, isso aqui importa bastante, tá? Então não é nada recomendado aqui você comprar fundo de papel acima do valor patrimonial, beleza? O dividend yield dele muito bom, 11,75%, então não dá para negar que ele tem um bom dividend yield, porém hoje, como o PVP dele já está acima de 1, eu acho que nós já temos melhores opções. Show? E pessoal, o Gari 11. O Gari 11 já é o fundo, eu curto bastante ele, tá? É um fundo de tijolo. Ele passou a ser também base 10 há algum tempo atrás. A cotação ajustada dele hoje aqui, ó, 9,0203. Se eu colocar a cotação padrão, também é o mesmo valor, porque ele não teve quedas absurdas. Se eu olhar aqui atrás, ó, ele custava em 2024, no final do ano passado, 9,11, tá? Pela cotação ajustada, já ficou lá para trás, ó. Olha que interessante. Isso aqui é muito legal, ó. Vou até abrir um parênteses aqui. Percebem que ele já está custando aqui no mesmo período, ó, 8,20. Por quê? Na cotação padrão ele estava 9,11. Então ele foi baixando R$1. Então ele já me devolveu R$1 do valor da cotação. Isso aqui no longo prazo tende a centavinhos. Por quê? Ele vai pagando, vai pagando, vai pagando, vai pagando. Então esse gráfico aqui daqui para trás ele vai caindo cada vez mais e vai daqui 5, 10 anos ele vai tender a centavos. Beleza? Se você não entendeu, ficou com uma dúvida, comente no vídeo aí que eu faço depois uma explicação melhor, ok? Então, esses são os FIIs, ok? Desses FIIs que eu mostrei para vocês, são da minha carteira, eu já tenho há bastante tempo. Voltei agora, ao mês passado, um pouquinho esse mês aqui, fazer alguns aportes nos fundos imobiliários, porque meu foco agora é dar um tapa nessa renda passiva. Eu quero aumentar essa barrinha aí de dividendos, tá? Então eu vou voltar sim a fazer uns aportes aí nos FIIs, beleza? Eu vou mostrar aqui para vocês, ó, quanto que eles me pagaram, quanto que os fundos imobiliários me pagaram aqui desde o começo da minha carteira, que foi no ano passado. Então, vamos começar aqui pelo LZR. O LZR eu comecei aqui, começou com 7,46 no primeiro mês que ele me pagou e está me pagando hoje R$ 13,87. BTLG. BTLG começou aqui 9,36. Em janeiro teve algum recebimento extra, foi para 10,42 e depois continuou pagando 9,48, tá? Então praticamente eu comprei esse fundo aqui e eu comprei uma vez só e acabei não aportando mais, tá? Depois a gente tem aqui, ó, o Gari 11. O Gari 11 é 8,70, começou com 8,70, foi indo. Depois ele caiu um pouco. O Gari 11, pessoal, eu acabei vendendo
sem querer, umas cotas que eu tinha dele. Eu ia vender uma outra coisa, acabei vendendo o Gary 11. E aí acabou que diminuiu aqui o valor dele na minha carteira, tá bom? Mas foi por engano mesmo. Vamos lá, MXRF11, também comecei pouquinho, R$1,98, 5,22, aí eu coloquei mais um pouquinho de grana. Então atualmente eu recebo aí R$7,90, tá? Lá, chegando aqui no finalzinho. XPLG, que é um dos que eu mais recebo aí, praticamente o segundo que eu mais recebo. Comecei com 14,82, foi subindo aqui 26 e hoje eu estou recebendo 28,70 aqui do XPLG 11, beleza? E o último, que é o fundo que mais me paga, inclusive, eu curto pra caramba, de todos os fundos que eu tenho aqui, o que eu mais gosto é o XPML 11. Então eu comecei aqui com R$15, 17, 33, depois passou para 37,72. Percebam que também, depois disso, eu acabei também não comprando mais nenhuma cota aqui do XPML, tá? Então eu tenho comprado aqui com os troquinhos, acabei comprando o LZR e o Gary, que estavam aí, que são fundos aí base 10, beleza? Então se eu colocar aqui todos os FIIs, desde o começo da minha carteira, ó. Então, primeiro mês, somando todos, foi R$15,64, depois 57, foi subindo, e agora em setembro, que foi o último mês, eu recebi dos fundos imobiliários R$102,40. Beleza? Pessoal, é isso. Fiz um breve resumo da minha carteira dos FIIs aqui. Logo faço um vídeo sobre as minhas ações, ok? Quanto que elas me pagaram de dividendos, quanto que elas vão pagar, qual a composição da carteira. Então é isso, fechou? Deixa o like aí no vídeo, faça um comentário e com certeza aí sigam o canal, beleza? Valeu!